Boa noite, Dani. Boa noite, amigos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Essa é a nossa reunião doutrinária, que vai iniciar nesse momento. Vamos estar em sintonia com a equipe espiritual da Casa de Batuíra, que antecipadamente já prepara toda a ambiência. Mesmo na sala virtual, nós já estamos todos sob os cuidados deles. Muito boa noite, Clarissa. Seja muito bem-vinda à Casa de Batuíra. Boa noite, Rosa. Obrigada. Boa noite a todos. É muito bom ouvir você mais uma vez. Você que está sempre conosco, né? Isso. Eu vou fazer a introdução e depois você terá 45 minutos, tá bom? Tá para usar. Então, do livro Mais Luz, de Francisco Cândido Xavier e o Espírito Batuíra, a lição 97, Reajuste. Toda obra, quanto a máquina que se move, pede um núcleo de força. Observemos, no entanto, que a oficina do reajustamento de todos aqueles que asseguram a obra do Senhor na terra não se localiza aí no mundo. Trabalhemos e os mensageiros de Jesus mecânicos sublimes, saberão reequilibrar-nos, revisar-nos, sustentar-nos e colocar-nos dia a dia em posição de servir. Então, que Jesus abençoe esse momento nosso de estudo, de aprendizado, que a equipe espiritual possa inspirar a nossa amiga Clarissa, que vem lá de Michigan, nos Estados Unidos, para falar conosco, que ela possa ser inspirada nesses momentos e que Jesus abençoe essa nossa reunião. Obrigada, Senhor. Então, Clarissa, está com você a palavra. Você tem 45 minutos, tá bom? Tá bom. Muito obrigada, Rose. Eu que agradeço. Obrigada a todos os amigos que estão aqui online conosco hoje. Agradeço o doutor Hélio, que sei que hoje não pôde estar conosco porque tem um compromisso, trabalho no bem, mas agradeço a ele mais uma vez pelo convite tão generoso, fraterno, e fico muito feliz de estar com vocês. Nós conhecemos a Casa de Batuíra, mas já faz um tempinho que a gente, infelizmente, não pode estar fisicamente. Porém, nosso coração está com vocês sempre. Agradecemos aos benfeitores e pedimos à espiritualidade que esteja com todos nós. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para que a gente possa estar repassando juntos o estudo de hoje. E a gente trouxe assim, um tema muito interessante. Eu sempre gosto de falar uma coisa, né, que o palestrante geralmente é aquele que mais precisa, né, do estudo. Então, a gente, quando escolhe um tema, muitas vezes é algo sobre o qual a gente está precisando estudar mais, refletir. E então, a gente trouxe esse tema hoje, né, que é uma passagem de uma epístola do apóstolo Paulo, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. E neste versículo, o apóstolo, ele nos diz: examinai tudo, retende o bem. Duas frases tão curtinhas, dois verbos, né, no imperativo, onde ele nos dá assim, uma diretriz para o nosso bem viver. E nós vamos estar refletindo hoje sobre isso, né, sobre esse ensinamento de Paulo.
o que será que Paulo queria passar para nós e à luz da doutrina espírita. Então, primeiro, nós vamos adentrar nessa passagem especificamente do Evangelho. Vamos ver ali aquele trechinho daquela carta de Paulo para a gente ver um pouquinho melhor o contexto. Sempre gosto de trazer o contexto. Foi algo que meu marido me ensinou quando a gente faz estudos e é algo que eu tento aplicar ainda hoje, né? Sempre que vê assim, um trechinho do Evangelho de Jesus, enriquece a gente se a gente for ali na Bíblia, abrir a Bíblia e ver qual capítulo em que se encontra aquela passagem, né? Onde estava inserido aquele contexto, porque aí a gente entende um pouco melhor. Muitas vezes a gente vai até reparar que nos ensinamentos de Jesus ele traz assim, são vários, é o mesmo ensinamento, mas às vezes ele conta mais de uma parábola junta, né? Ou então tem assim um desdobramento daquela situação, e aí quando a gente vai ali naquele contexto da Bíblia, a gente entende um pouquinho melhor o que aconteceu. Às vezes foi alguém que falou alguma coisa, fez uma pergunta, então Jesus ali dá um ensinamento em função de uma situação, né? Então, por isso que eu trouxe essa mensagem, esse trechinho de Paulo, para a gente poder primeiro ver um pouquinho melhor o contexto desse ensinamento de Paulo. E depois a gente vai falar sobre duas reflexões em torno deste versículo. Primeiro nós vamos pensar um pouco juntos sobre a questão do julgamento, o ato que a gente tem de julgar os outros, de julgar nós próprios. E vamos falar também sobre o exercício da gratidão, o ato da gente ser grato, de dar graças a Deus, de ter reconhecimento. Então, vamos lá. Primeiro, eu trouxe aqui, então, esse trechinho, né, do Evangelho. Eu vou só diminuir aqui um pouquinho, porque tem uma barra aqui do Zoom e eu não estou conseguindo ver tudo. Então, vamos lá. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha que interessante, né? É um trecho muito rico, daria, na verdade, vários estudos, várias reflexões. A gente pegou só uma frase, né? Mas ali a gente vê que Paulo, na carta que ele escreve, então, a essa comunidade dos Tessalonicenses, ele ali, por alguma razão, ele se viu na necessidade de fazer uma série de recomendações. Muitas vezes Paulo escrevia para essas comunidades cristãs as epístolas para instruir e para ajudar as comunidades quando havia algum conflito entre as pessoas. Então, ele dava uma série de recomendações. E aí, ele nos tem uma riqueza para nós de recomendações, né? A gente pode pegar várias ali e passar dias estudando cada uma dessas. Mas eu destaquei aqui 2 pontos. Quando o apóstolo nos recomenda que a gente aprenda a dar graças, porque essa é a vontade de Deus, e dar graças, então, no sentido da gente desenvolver um coração que reconhece a bondade de Deus na nossa vida, reconhece a gratidão, e também este trechinho, examinar e tudo retende o bem, né? Então, eu trouxe ali o contexto para a gente ver, né, realmente que quando a gente vai assim na epístola, e a gente poderia ler a epístola toda, né, a gente aprende ainda mais. Mas vamos então nos focar agora nesse trecho em específico, essa recomendação do apóstolo.
examinai tudo, retende o bem. Primeiro, a gente vai refletir um pouquinho à luz de um ensinamento de Jesus, que é muito importante para nós espíritas, muito estudado por nós, sobre o ato de julgar. Um ato que nenhum de nós espíritos evoluídos, puros, fazemos, né? Só os imperfeitos que ainda têm esse hábito, mas tudo bem, vamos ter compaixão, né? Fazendo uma brincadeira. Claro que todos nós temos ainda este hábito, é um velho hábito nosso. Então, vamos estudar um pouco para que a gente possa compreender um pouco melhor, à luz do Espiritismo, de onde vem essa raiz nossa emocional tão ainda presente, tão arraigada de julgar. Vamos começar então com Jesus, né? Jesus, que é o mestre maior, é aquele que melhor ensina, ele traz nesse trecho tão emblemático essa passagem que ele fala sobre o julgamento. Ficou registrada lá no Sermão do Monte, pelo evangelista Mateus, aqui eu peguei do capítulo 7, versículos 1 ao 5. Então, o nosso Senhor, ele vai nos falar o seguinte: não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgais, sereis julgados, e a medida de que usais, dessa usarão convosco. E aí ele faz uma pergunta que nós aqui destacamos. Jesus nos pergunta: por que vês o arqueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que tens no teu? Ou como poderás dizer a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. E aí a gente achou essa pintura na internet, no Google, né? Que, nossa, retrata assim muito bem essa passagem. E o título até é esse mesmo, Cisco e a Trave. Né? Uma pintura bem antiga, né? Da Idade Média, de 1619. E a gente vai ver aí essa metáfora que Jesus se utilizou, como ela é forte. Né? Então, Jesus aí, ele cria para a gente uma situação de duas pessoas, em que um tinha literalmente ali uma trave no olho, né? Esse pedaço enorme de madeira, né? Tapando a sua visão, obstruindo a sua visão, e ele olha para uma outra pessoa com todo aquele imbróglio, né? Ele está quase cego ali, imagina, né? É uma metáfora bem forte, mas ainda assim ele tenta olhar para o outro, né? Com aquele obstáculo na sua visão. E ele vê ali uma poeirinha, vê uma sujeirinha, vê um cisco no olho do outro. Então ele se oferece para limpar a visão do outro, do irmão, né? Mas ele mesmo não está percebendo que a visão dele está totalmente comprometida, totalmente obstruída. Então, Jesus aí está falando para nós desse hábito que nós temos, né? Uma metáfora, mas é para ilustrar o que nós fazemos o tempo todo, tanto com as outras pessoas quanto conosco mesmos, certo? Então, a gente observa algo nos outros, muitas vezes uma imperfeição, uma vicissitude, e esse seria o cisco. Porém, a gente não repara que em nós existe algo muito maior, né? Então, por que nós trouxemos essa passagem? Porque dentro dessa recomendação do apóstolo Paulo, da gente aprender a examinar as coisas, as situações, as pessoas, a vida, para que a gente possa aprender a reter o bem, a tirar a boa parte de tudo, a iluminar o nosso sentimento, o nosso olhar, ver o positivo, ver com olhos de bondade, de compaixão, de ternura, a gente muitas vezes precisa tirar de nós essas traves que estão ainda na nossa alma, porque do contrário, a gente ainda vai ver primeiro com a visão distorcida, uma visão obstruída, que não corresponde à realidade dos fatos. Então,
vamos refletir um pouquinho mais sobre isso, né? Por que a gente julga? Por que a gente tem ainda essa trave no nosso olho, que nos impede realmente de reter o bem? Então, a gente trouxe essa mensagem pelo Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, que está no livro Vinha de Luz, no capítulo 154. E aí, Emmanuel vai falar para a gente de uma circunstância muito interessante. Ele vai falar do contexto mais assim religioso, mas isso se dá em toda parte, né? Efetivamente. Então, ele fala para a gente que há companheiros excessivamente preocupados com a extensão dos erros alheios, sem se precatarem contra as próprias faltas. Assinalam causas suspeitas, fogem ao movimento social, malsinam fatos ou reprovam pessoas, antes de qualquer exame sério das situações. E nesse complexo emocional que os distancia da realidade, dilatam desentendimentos com pretensas atitudes de salvadores improvisados. Então, Emmanuel aí está usando assim, palavras fortes para nós, para ilustrar essa questão do julgamento, né? E que é algo tão automatizado na nossa personalidade que a gente não se dá conta, muitas vezes. E ele vai falar que muitos companheiros, até mesmo do ideal evangélico, cristão, espírita, ou de qualquer religião, tentam assim ser salvadores improvisados, né? É a história do cisco da trave. Então, aquele irmão que queria salvar o outro, queria limpar a visão do outro, tirar aquele cisco, ele estava querendo ser um salvador. Mas, na verdade, a maior necessidade dele era salvar a si próprio naquele momento. E a partir de então, quando ele retirasse aquela trave, aí ele poderia ver com clareza, né? Como fala Jesus, tira primeiro a trave do teu olho, para que tenhas clareza, para que vejas com clareza, com objetividade. Então, você poderá tirar o cisco do olho do outro, né? Então, Emmanuel, ele fala desse complexo emocional que distancia da realidade. Então, em verdade, a nossa mente, ela prega muitas peças na gente, né? As nossas emoções. Então, a gente tem emoções ainda muito imaturas e a gente fica como que envolto naquela névoa ali da nossa imaturidade espiritual, emocional, e distanciamos-nos, então, da realidade. Então, a gente ainda está muito longe, na verdade, de ver o outro como ele é, de ver as pessoas como elas são. A gente vê um aspecto da realidade, mas a gente não vê o todo. Às vezes, aquela pessoa está carregando uma cruz, está passando por uma dificuldade que a gente não conhece, né? Às vezes, a gente vê até uma virtude, vê algo bom naquela pessoa, mas aquela pessoa só está dando o seu melhor, ela está se esforçando, mas está longe ainda de ser aquela alma santificada que às vezes a gente quer encontrar ali naquele colega, naquele companheiro de trabalho, né? Então, a gente tem um olhar que às vezes até exagera o positivo do outro. Ele tem qualidades, tem virtudes, mas o meu olhar ainda é um olhar tímido, que está aquém da realidade das coisas, né? Então, muitas vezes, nós somos assim. Isso faz parte ainda da nossa realidade, enquanto espíritos imperfeitos. E tem também essa mensagem que eu queria trazer aqui, muito interessante, ainda sobre a questão do julgamento, não é? Agora que nós estamos, assim, refletindo sobre esse hábito que nós temos de julgar precipitadamente, para o bem e para o mal, né? Porque às vezes, como eu falei, às vezes a gente julga promovendo, mas também o outro nem tem aquela virtude toda. Por que nós fazemos isso? Aí que vem a questão, né? Então, eu trouxe essa mensagem pelo Espírito Hamed, desse livro muito interessante, se chama Renovando Atitudes, que é de psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto. Nesse livro, tem justamente um capítulo que se chama O Cisco e a Trave.
E neste capítulo, quem quiser depois estudar, que é muito interessante, o Espírito Hamed, ele vai falar justamente sobre essa questão do julgamento, do pré-julgamento. Então, eu trouxe assim, uns trechinhos para a gente poder entender um pouquinho melhor por que nós temos esse hábito tão arraigado. Então, Hamed vai falar para a gente que essa tendência que certos indivíduos têm de atribuir falhas e erros a outras pessoas ou coisas, não enxergando e não admitindo como sendo suas, denomina-se projeção. Então, a projeção, na verdade, ela é um termo da psicologia e ela caracteriza um mecanismo de defesa que nós temos. Sem a gente perceber, a gente faz isso o tempo todo. Como a gente não quer olhar para si, né? E é isso que o Hamed vai falar, como a gente tem ainda medo de conhecer as nossas imperfeições, de admitir para nós mesmos as nossas dores, as nossas falhas, a gente, sem perceber, inconscientemente, a gente joga isso para os outros. Por isso vem essa palavra, projeção. A gente projeta para fora aquilo que está em mim, eu vejo no outro, né? Então ele vai falar assim, às vezes tentamos fazer as nossas emoções desaparecer, porque nós as tememos. Reconhecer o que realmente sentimos exigiria ação, mudança e decisão de nossa parte. E muitas vezes seremos colocados face a face com verdades inadmissíveis e inconcebíveis por nós mesmos. E assim tentamos projetá-los como sendo emoções não nossas, mas dos outros. Gente, isso parece muito subjetivo, eu sei. Então, eu trouxe assim mais para frente alguns slides que tem uns cartoons muito legaisinhos, são uns desenhos, umas ilustrações que mostram situações práticas do dia a dia, assim, da nossa vida, do cotidiano, em que a gente se vê fazendo isso, né? A projeção. Então, vamos tornar isso mais prático, logo, logo. Mas aqui é só para explicar o conceito. Então, Hamed está colocando para a gente que o ato de julgar, recapitulando, ele vem de um mecanismo de defesa psicológica. Então, nós, na nossa imaturidade espiritual, como a gente ainda não assumiu um compromisso muito sincero, ainda não desenvolvemos o hábito da autoanálise, do autoconhecimento, né? A gente tenta escamotear para nós próprios algumas facetas da nossa imperfeição. E nisso a gente faz esse ato de julgar o outro. Então ele vai falar assim, as condutas alheias que mais nos irritam são aquelas que não admitimos estar em nós mesmos. Pronto, falou tudo. Então, por incrível que pareça, muitas vezes, quando a gente se incomoda com algo que está no outro, é porque algo daquilo tem a ver comigo, de alguma forma, né? Então, aquela vicissitude, aquela imperfeição, muitas vezes está em mim, de forma que os outros nos servem de espelho para que realmente possamos nos reconhecer. Então, tudo na vida tem uma sabedoria, né? Então, nós somos quase que um espelho um do outro. Então, na verdade, a gente vê nas pessoas um reflexo de nós próprios, né? Seja para o bem ou para o mal. Então, aqueles que já têm um olhar mais compreensivo, mais generoso, mais piedoso, né? Os espíritos que já caminharam um pouco mais do que nós, que têm realmente os sentimentos da amorosidade, do perdão, eles vêm dessa forma porque já encontraram dentro de si essas emoções enobrecidas, essa sabedoria, não é? Que vem do ato de eles viverem a lei de Deus, de já compreenderem, de já terem encontrado essa verdade dentro de si. Não apenas conhecer com o intelecto, como muitas vezes nós conhecemos o Evangelho, mas já conseguem viver no nível da emoção,
essas verdades da lei divina. Então, da mesma forma, nós que ainda somos espíritos imperfeitos, ainda somos crianças espirituais em muitos aspectos, nós vamos ver a vida, ver as pessoas de acordo com aquilo que nós já aprendemos, que já adquirimos, não é? Mas não necessariamente aquilo representa a essência das coisas. É nesse sentido. Então, o nosso olhar julgador, ele está equivocado quase sempre, nesse sentido. Então, aqui, só para arrematar essa definição sobre a projeção. Eu peguei essa definição aqui desse site de psicologia, que está falando mais um pouquinho sobre isso, que a nossa mente ela é capaz de nos proteger das situações que nos afetam emocionalmente. E um desses mecanismos de defesa é chamado de projeção psicológica. Era exatamente o que a gente estava falando, que é quando uma pessoa joga para fora, projeta, tira de si, né, os seus próprios sentimentos ou motivações indesejáveis e vai colocar aquilo no outro, mas sem reconhecer que eu tenho aquilo também em mim, né? Então, muitas vezes eu olho uma pessoa e falo, poxa, que pessoa invejosa, né? Para que essa pessoa é desse jeito? E coisa e tal. Mas eu não estou reconhecendo que eu também tenho inveja. É nesse sentido, né? Um exemplo prático. Então, a gente vê só no outro, mas não vê em nós. E aí vem a pergunta de Jesus mais uma vez. Por que vês o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que tens no teu? Então, olha aí Jesus falando para a gente, né, há 2000 anos, olha, vai ver a sua trave, meu filho, tá demais, né? A visão está muito obstruída, está vendo cisco no outro, às vezes o outro está melhor do que eu. E eu estou ali me incomodando com a imperfeição de fulano, de ciclano, mas ele está até melhor do que eu, meu Deus. Só que eu mesmo não estou percebendo, né? É nesse sentido. Então, eu trouxe assim, esses cartoons, né? Esses desenhos que nós achamos na internet, que ilustram muito bem situações, são exemplos práticos desse mecanismo de defesa da mente, da chamada projeção, não é? E que leva a gente a fazer o julgamento sobre o outro. Então, por exemplo, temos uma situação aí dessa moça, né, que na esquerda está ali, talvez no ambiente de trabalho, né, lidando ali com um colega, alguém do dia a dia. E ali ela trata essa pessoa de uma forma, né? Ela fala, como você está lendo hoje, quer sair comigo? Né? Então ela está ali chamando aquele colega para sair, tem um interesse nele emocional, visivelmente. De noite, lá do outro lado, quando ela chega em casa, né, o companheiro dela lá, chegando do trabalho, com a roupinha dele lá, o terno, tá chegando tarde, e olha como ela trata ele. Isso são horas, você está me enganando, né? Então, olha que interessante. Ali, essa moça, ela está projetando no seu companheiro a sua vicissitude, né? Então, é verdade, o mau hábito que ela tem, não é? Digamos assim, da infidelidade, da indiscrição com relação ao companheiro, ela, por não admitir em si a sua mazela, que ela precisa corrigir, ela então atribui isso ao outro e julga que o seu companheiro age da mesma forma que ela age, e não necessariamente, não é? Aqui nós temos uma outra situação, um outro exemplo. Essa moça, ela chega atrasada no trabalho, e ali a chefe dela lá, cobrando dela com o relógio. Não vou tolerar nem mais um atraso. Então, quando essa moça sai da sala da chefe, encontra uma colega, o que ela comenta? Ela me odeia, procura qualquer pretexto para me demitir. Aqui a gente está vendo o quê? Uma situação quando a gente culpabiliza os outros sem assumir a nossa responsabilidade sobre os fatos. Quer dizer, o que essa moça fez? Ela realmente estava atrasada. Então, ela tinha um ponto de melhoria.
não é? Talvez realmente a sua chefe seja uma pessoa difícil, por um lado, seja autoritária, nós não sabemos. Mas o fato é que essa moça, ela realmente tinha um componente ali de melhoria. E ela não admitiu isso para si mesma, né? Então, o que ela faz? Ela culpa o outro. Então, o problema é o outro, não sou eu. Lembra daquilo que a gente falava, né? Então, olha como a gente faz isso nas pequenas coisas e a gente não percebe, isso é quase que constante, não é? Então, ali ela não assumiu uma responsabilidade. Nossa, eu dormi demais, eu não botei o despertador, fui dormir muito tarde, né? Fiquei assistindo série, novela, seja lá o que for, não é? Eu podia ter melhorado nesse sentido. Não, ao invés de fazer essa autoanálise, ela culpou a sua chefe, a chefe que é chata, a chefe que está no pé. Aí nós temos outro exemplo, né? Então, nós vemos ali um casal, tá vendo? Um senhor mais velho com essa moça bonita e dois rapazezinhos observando. E aí o rapaz comenta, interesseira, deve estar com ele só pelo dinheiro. Ninguém nunca pensa isso, né, dos outros, ninguém nunca pensa. Então, mas olha que interessante o desdobramento ali do lado, né? Mais tarde, aquele mesmo menino, aquele rapaz que fez o comentário maldoso, o que ele estava pensando ali sozinho no coração dele? Ele estava se imaginando com aquela moça. Então, na verdade, ele estava ali com inveja, né? Ele estava mal amado, estava com uma baixa autoestima. Então, em função disso, ele projetou aquela carência dele, mas saiu daquela forma, né? Dizendo assim, acusando, julgando uma pessoa. E esse aqui que eu acho que é o último exemplo que a gente trouxe, né? Que é muito interessante no contexto das crianças também. Hoje em dia a gente fala muito de bullying, né? Nas escolas. Os antigos sempre falam, mas isso sempre existiu, né? Na minha época já existia bullying, todo mundo botava apelido, ninguém ligava, etc, etc. Mas hoje em dia a gente sabe que é um comportamento que muitas vezes gera trauma, né? Nas crianças, gera uma série de comprometimentos emocionais e tem um nome, um bullying, né? Aqui, olha só que interessante. A gente tem aquela situação. Toda turma de escola sempre teve o chamado nerd, CDF, o estudioso, né? E as outras crianças, muitas vezes, colocando esses apelidos nos outros, tendo um componente assim da chacota, da humilhação. Então, é isso que a gente vê ali na esquerda, nesse quadrinho da esquerda, né? Um menino muito estudioso, tirou nota máxima, ali o 10 na prova dele, e as outras crianças estão ali colocando apelidos, né, pejorativos. Porém, olha que interessante, lá do outro lado, a gente vai ver ali os bastidores da vida dessa menina. E ela ali, tá vendo, cabisbaixa, né, com uma baixa autoestima, com uma tristeza. Então, olha que interessante, né? Aí a gente vê o quê? O que a gente vê muitas vezes, quando alguém tenta ridicularizar o outro, aquela pessoa muitas vezes traz uma ferida emocional, né? Então ela está fazendo o quê? Está julgando, mas ela está projetando, está tirando algo de si, uma dor, uma questão não resolvida, né? E ela vê no outro, às vezes, algo que ela até admira, né? Então ali, na verdade, uma inveja, o que moveu ela foi uma raiva, uma inveja, por ela não se sentir boa o bastante. Então, ao invés, né, dela ali na imaturidade dela infantil, de ela conseguir se esforçar mais, né, estudar mais, ter mais disciplina, seja lá o que for, ela vai e humilha o coleguinha no ato ali invejoso. Então, para a gente ver como que essa questão, né, da gente julgar as pessoas, ela está tão enraizada na nossa vida de tantas formas que a gente não percebe, mas que tem sempre esse aspecto de algo que eu não estou cuidando dentro de mim. Então, quando eu ajo dessa forma, né,
de tantas formas ali que a gente viu, e a gente vai identificando, a gente se identifica e a gente identifica pessoas, lembranças, né, que a gente tem, situações que a gente testemunha, que a gente vê, né, todos os dias. Então a gente vai desenvolvendo esse olhar, assim, da reflexão. Nossa, aquela pessoa para estar fazendo isso, ela deve ter uma dor emocional, ela tem algum conflito, né? Ela está agindo dessa forma, não é à toa. Ela não está tendo assim a força, a maturidade espiritual de olhar para dentro de si, de fazer um tratamento, às vezes terapêutico, psicológico, dependendo da situação, não é? Às vezes não tem uma vida de oração, de pedir a Deus que ajude, que dê luz naquele sentido. Então, muitas vezes é isso que acontece, tá? Ah, sim, esse aqui é o último. Essa é uma situação muito frequente também. A gente tem essa moça aí, né? Que é uma moça bonita, tá vendo? Uma jovenzinha, mas ela tem, assim, uma autoimagem comprometida. Então, ela se olha no espelho e ela se vê, tá vendo? Gorda. Mas de gorda ela não tem nada, né? A gente que está olhando aqui de fora, a gente sabe, nossa, não tem nada de errado com essa menina, ela está ótima. Mas ela se vê dessa forma, ela pensa isso de si, ela tem esse autoconceito. E aí poderia ser para muitas coisas, né? Às vezes a gente pensa isso do cabelo, pensa isso da roupa, seja lá o que for, da altura, né? E aí, como ela pensa isso de si, ela faz esse auto-julgamento, olha o julgamento de novo, ela faz esse auto-julgamento, esse autoconceito, que não é verdadeiro, mas ela se percebe assim, ela tem a certeza de que as outras pessoas também a veem dessa forma, né? Então, ela lá no contexto da festa, ou contexto social, de interação, seja lá o que for, e aí, o que ela pensa lá no coração dela? Tá aquele sentimento de que todo mundo está achando que ela é gorda, que ela é feia, que ela é inadequada. Mas, em verdade, aquilo é apenas um autojuízo equivocado. E que, por alguma razão, ela desenvolveu esse autoconceito durante a vida, não é? E é possivelmente de fundo, assim, de traumático, né? Mas ela tem esse autoconceito e faz esse juízo de que os outros também para que a gente possa dar um fechamento sobre a questão do julgamento, né? Porque, em verdade, retomando, quando Paulo nos faz a recomendação de que a gente, ao examinar as coisas, lembrar, a gente aprenda a reter o bem, é porque, em parte, a gente pode fazer essa reflexão de que a gente ainda está na situação do cisco da trave, não é? Então, como que a gente vai aprender a reter o bem, a ver o lado bom das pessoas, de nós mesmos, da vida, até aquele olhar que a espiritualidade sempre fala para a gente da misericórdia, da benevolência, da indulgência, da caridade, do não julgamento, se a gente ainda está cheio dessas traves no nosso olho, né? Na nossa mente, na nossa alma. Então, como que a gente vai fazer isso? Não é? Para a gente aprender a remover esses embrólios emocionais que nós trazemos. Então, a gente trouxe essa pergunta do Livro dos Espíritos, eu vou diminuir aqui de novo para poder ver. É a pergunta 631. E Allan Kardec, ele pergunta a espiritualidade: o homem tem meios para distinguir por si mesmo o bem e o mal? E aí a resposta, que é curta, mas é ampla, profunda. A espiritualidade vai dizer que sim, quando ele crê em Deus e quando o quer saber. Deus lhe deu inteligência para discernir um e outro. Então, olha que interessante. Por que a gente trouxe essa pergunta? Porque a gente está falando de como que a gente pode iluminar o nosso olhar, efetivamente, não é? Para que a gente aprenda a reter o bem,
Espiritualidade nos fala que se a gente crê em Deus, se a gente quer, aí tem a nossa vontade, não é? A gente pode distinguir o bem do mal. Então, primeiro, a gente tem que querer. Segundo, crer em Deus. E ele diz que a espiritualidade fala que Deus nos deu inteligência para discernir o bem do mal. Então, exemplos práticos. Quando a gente se pegar, se flagrar no dia a dia, que o dia a dia é o nosso grande aprendizado, né? Em circunstâncias em que a gente fala, opa, peraí, estou sendo apressado em julgar, estou sendo precipitado, já estou vendo lá o lado mal, né? Não estou vendo o bem das circunstâncias. Aí vem o quê? A nossa vontade, né? A gente assumir aquele compromisso com nós, com Deus, com a nossa consciência, da gente aprender aos poucos a se vigiar e refletir sobre nós. Poxa, por que eu estou pensando assim? Né? Que direito eu tenho de achar que é dessa forma? E aí vai a gente lá. Aí vem a inteligência. A gente vai começar a usar o quê? O nosso raciocínio, a nossa inteligência, os recursos que Deus nos deu, a razão. E a gente vai começar a trabalhar em cima do nosso olhar equivocado, não é? Para que a gente possa, então, pedir a Deus que nos ajude a iluminar o nosso olhar, os nossos sentimentos, né? Então, se a gente tiver a vontade, a gente pode, sim, sempre tirar o bem e não o mal, mas aos poucos, né? Com paciência, que a gente sabe que é um processo. E por quê? Aí a gente pode perguntar, mas por que fazer tudo isso? Né? Esse esforço dá muito trabalho. Eu não mudo, eu sou assim. Né? Tem pessoas que falam, eu nasci assim, eu sou assim, não vou mudar. E aí a gente pode perguntar, mas por quê? Né? Por que, afinal, fazer todo esse esforço? E aí a gente trouxe essa outra pergunta do Livro dos Espíritos, tá? Que é a pergunta 629, que vai falar sobre moral. Então, Kardec pergunta qual a definição que se pode dar à moral. E na resposta, a espiritualidade vai dizer que a moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Então, olha que interessante. A lei divina, ela é simples e às vezes tão difícil da gente seguir, né? O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos. Então, é da lei de Deus que a gente aprenda a preservar o bem para nós e para os outros, né? Vocês desculpem, gente, se vocês estiveram ouvindo um choro de criança no fundo, tá? Que é o meu filho que tá lá, tadinho, tá chorando lá no quarto, meu marido tá lá cuidando dele. Espero que não esteja atrapalhando. Mas então a gente trouxe essa pergunta justamente nesse sentido, né? Porque, em verdade, o nosso esforço ele tem que ser direcionado para isso, para que a gente aprenda a reter esse bem para nós e para os outros, porque isso é da lei divina, né? A moral é justamente essa, né? É a gente manter em vista o bem sempre para nós e para os outros. Então, nesse sentido, né, que nós possamos estar nos examinando primeiro, ou seja, aprender a tirar essa trave do nosso olho, refletir sobre as nossas ações, sobre nossos pensamentos, sobre as nossas emoções, diariamente, segundo aquela recomendação que Santo Agostinho nos dá no Livro dos Espíritos, não é? Da gente aprender a fazer aquele silêncio interior, aquela revisão diária, ali com o nosso anjo guardião, e que a gente possa orar a Deus e nos reconhecendo, e nos flagrando, né, cometendo esses pequenos erros, pequenos ou grandes erros, né,
que a gente possa ali no final do nosso dia repassar aquele momento, né, em oração, pedir espiritualidade, pedir nosso anjo da guarda, que desdobramento, nos dê aconselhamento, que nos ajude, que nos inspire, para que a gente entenda a nossa vicissitude, a nossa imperfeição, e que Deus nos dê auxílio para que a gente consiga se desvencilhar dessas traves que ainda estão na nossa alma, né? Que a gente possa, então, pedir a Deus para abrir mão dos nossos pontos de vista, dos nossos preconceitos que nós trazemos sobre os outros, sobre nós, né? E principalmente pedir a Deus, orar ao Senhor, pedindo mais luz para iluminar esse nosso olhar, iluminar o nosso entendimento, não é? Para a gente finalizar, eu sei que já está dando aqui o nosso tempo, eu queria só falar bem rapidinho sobre a questão da gratidão, porque dentro dessa reflexão que a gente faz do apóstolo Paulo sobre examinar e reter o bem, nós falamos do julgamento primeiro, né? Então a gente só vai aprender a reter o bem quando a gente iluminar o nosso olhar. E existe também uma outra reflexão sobre reter o bem, que é a gente desenvolver a gratidão na nossa alma, não é? Então a gente aprender a ver na vida esse sentimento de dar graças a Deus. E a gente vai perceber o quanto que a gente já é rico, o quanto que a gente já tem de bênçãos, e isso vai nos enriquecendo, vai nos iluminando. E a esse respeito, a gente trouxe essa referência, né, que é um livro da série psicológica de psicografia de Divaldo Franco pelo espírito Joana de Ângeles, o livro Psicologia da Gratidão, que quem ainda não teve oportunidade, né, de estudar, é uma obra muito interessante e que só sobre a gratidão, né, imagina. Então, a gente trouxe assim só umas citações da benfeitora Joana de Ângeles sobre este sentimento gratidão. E ela vai falar para a gente que a gratidão é a assinatura de Deus colocada na sua obra. E que quando ela se enraiza no sentimento humano, proporciona harmonia interna, liberação de conflitos, saúde emocional, por luzir como estrela na imensidão sideral. Então, olha que coisa bonita, né? Então, Joana vai falar para a gente que a gratidão está em todas as coisas, está em toda parte. Está na natureza, está no sol, né? O sol ali que é a fonte da vida, né? Ela vai falar ali quase uma poesia, ele é grato à vida, né? E ali ele doa a sua energia, doa a sua luz para a vida, vai falar dos animais, né? Da água, que toda a natureza ela é um hino de gratidão a Deus, e cada um sendo grato vai dar de si o melhor que tem para a vida, né? Então, por isso que a gratidão é a assinatura de Deus na sua obra, e que nós que ainda estamos assim, com essa imaturidade emocional, espiritual, nós ainda muitas vezes estamos assim, distanciados desse sentimento, não é? Mas que à medida que a gente vai adquirindo a gratidão, isso vai trazendo harmonia para a nossa alma, saúde emocional, como ela diz. Então, Joana vai falar que a gratidão é um sentimento nobre, e ela caracteriza os espíritos que já estão no estado assim, maduros psicologicamente, emocionalmente, não é? Então ela vai falar para a gente, por exemplo, dos bebezinhos, das crianças. Eles recebem tudo, não é? Das mães, dos pais, dos cuidadores, dos avós. Então todos nós, enquanto crianças, fomos assim cuidados, éramos dependentes. E nesse sentido, a criança, embora ela tenha ali toda aquela proteção, aquele amparo, em função dela ainda ser tão pequena, ela não tem o discernimento, não tem a percepção, a consciência para reconhecer, não é? Simplesmente porque está desenvolvendo o sistema nervoso, as funções ali cerebrais, ela é muito ainda imatura, está se adaptando ao mundo. Então, embora ela receba tanto, ela nem se dá conta, nesse sentido, né? Só mais tarde, quando a gente vai
na idade adulta, muitas vezes quando a gente vira pais, que a gente começa a reconhecer, né, aquilo. Então, ela fala que nós somos assim, espiritualmente. Nós recebemos muito da vida, muito de Deus, em todos os sentidos, mas que a gente ainda não reconheceu, ainda não desenvolveu esse olhar, esse sentimento profundo de reconhecer as bênçãos divinas, abundantes em toda parte, né? No nosso corpo, na nossa vida, nos entes queridos, na reencarnação. Então, às vezes, a gente até fala disso, mas a gente não desenvolveu essa consciência, esse sentimento no coração, não é? Então, que a gente possa também estar refletindo nesse sentido, né? Que agora eu vou finalizar aqui, que deu o nosso time, né? Mas que a gente possa estar refletindo nesse sentido, de que por tantas outras interpretações a gente poderia fazer, né? Da recomendação do apóstolo Paulo, mas em síntese, examinar e reter o bem, que a gente possa estar iluminando esse nosso olhar, em se conhecendo, para que a gente tenha um olhar menos julgador, menos severo sobre os outros e sobre nós, e a gente vai estar retendo o bem, não é? E que a gente possa aprender também a reter o bem, iluminando o nosso coração com a gratidão à vida, com a gratidão a Deus, e aí a gente vai estar trazendo esse bem mais pertinho de nós, tá bom? Então eu vou parar por aqui, tá? Para a gente poder fazer o encerramento. Muito obrigada, Clarissa, pela sua bela explanação. Com certeza vamos ter muito material para pensarmos, para refletirmos. Queremos que você dê um abraço carinhoso no Edmilson e no filhinho. É um menino, né? Com certeza, Rose. Sim, é um menino, Ed. Tá então com 3 meses agora. Não interferiu em nada não, viu? Se você não tivesse falado, nós não saberíamos. Ah, que bom. Então, nós agora vamos fazer a visualização terapêutica e a irradiação. Você pode nos acompanhar, tá bom? Se quiser. Vamos nos encaminhar mentalmente para a Câmara de Passes. Quem está à porta é o bondoso benfeitor Dr. Marche, esse amigo de todas as horas que está sempre conosco. Ele nos recomenda o lugar a sentar. E tão logo Dr. Marche inicia a prece, a equipe espiritual que está a postos inicia o passe. Dr. Marche eleva seu pensamento à nossa Mãe Santíssima, a Maria, Mãe de Jesus, e roga à Divina Mãe que ela deixe recair sobre nós a medicação necessária para o nosso refazimento físico, mental, espiritual. Essa medicação penetra pelo centro coronário, no alto de nossa cabeça, e vagarosamente vai se espalhando por todos os outros centros de forças, nos trazendo um bem-estar muito grande, uma paz interior muito grande. Ao término do passe, nos é oferecida água magnetizada. E então, unindo pensamentos e corações, nós vamos realizar a irradiação. Vamos rogar a Jesus pelos nossos irmãos, todos aqueles em humanidade que sofrem, que choram, que eles possam receber nesse momento as suas bênçãos de alívio, de reconforto, de novo ânimo. Rogamos também ao Divino Amigo Jesus pelos irmãos cujos nomes estão na nossa casa de Batuíra, nos cadernos da nossa casa, e que se encontram em seus lares nesse momento, para que também eles recebam essas bênçãos que caem do céu. Rogamos a Jesus por todos nós que nos encontramos nesse momento reunidos em seu nome, que Ele possa derramar sobre todos nós, sobre nossos lares, nossos familiares, as suas bênçãos de paz,
de amor, para que possamos prosseguir caminhando com forças e coragem. Muito obrigada, divino amigo Jesus. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Muito obrigada a presença de todos vocês. Muito obrigada mais uma vez a Clarissa. Que Deus abençoe a todos. E amanhã novamente estaremos juntos no momento da oração, às 15 horas. Um beijinho para todos e uma boa noite. Boa noite, Clarissa. Boa noite, Rose. Obrigada. Fiquem com Deus. Obrigada, querida.